Muito bem. Então, nós estamos estudando, então, sobre sermão tópico ou temático, né? Só repetindo aqui. E nós estamos... eu dei duas ferramentas para vocês, que é a concordância bíblica e o novo e o comentário da Bíblia. Vocês devem ter para vocês, quando tiverem dúvida, consultar o texto. Viu? O texto, você nunca ouviu ninguém pregar. Essas duas ferramentas, a concordância bíblica serve para você achar o texto que você quer, que vai fazer uma relação de textos bíblicos que falam sobre determinado tema que você está estudando, e o comentário bíblico vai te ajudar a entender texto sobre o qual você nunca ouviu nenhuma pregação, você não entende, você vai lá. Antes de você afirmar uma verdade sobre determinado texto, você pode consultar o comentário da Bíblia, né? Então é bom ter um bom livro de comentário. Eu estou dizendo que dois princípios importantes da hermenêutica, um deles é que a Bíblia se autoexplica. Quer dizer, nós não precisamos de outro livro para explicar a Bíblia. A própria Bíblia se autoexplica. E você vai lendo um texto, o outro texto confirma aquele texto, e vice-versa. Então, a Bíblia se autoexplica. Esse é um dos princípios da hermenêutica. Um outro princípio, um outro alerta, é que um texto fora de contexto, se alguém puder escrever isso aí para os irmãos, por favor, um texto fora de contexto serve de pretexto. Então, um texto fora do contexto dele, né, serve de pretexto para muitas heresias. Então, a gente precisa ter muito cuidado, e isso aí. Um texto, quando ele está fora de contexto, dá margem para muita heresia, para muita bobagem, né, que as pessoas falam e pregam. Então, a gente precisa ter cuidado. Por isso, precisa ler o texto e o contexto, né? O contexto em que ele está inserido, né? Qual é o contexto que ele está inserido? Por exemplo, se eu pegar, vou dar um exemplo aqui de um texto fora de texto. Alguém pega lá o texto e diz assim, melhor seria que amarrasse uma pedra no pescoço e atirasse ao mar. Aí o camarada está meio desesperado, vai lá e abre a Bíblia e diz assim, então Deus está me dando direção para me atirar, para me amarrar uma pedra e me jogar no mar, me praticar o suicídio? Obviamente que não. No contexto está dizendo que é a pessoa que escandaliza um pequenino. Mas você não está escandalizando o pequenino? Então, aquela orientação, aquela suposição, seria apenas para quem comete aquele tipo de coisa. Mas se alguém pega um texto fora de contexto, vai fazer besteira, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. É como aquele moço, aliás, aí já foi um erro de palavra mesmo, né? Como aquele pobre daquele irmãozinho, mas acho que ele era um pouquinho também, um pouquinho espertinho, né? Para não dizer que ele não tinha vergonha, né? Porque o camarada que leu lá diz assim, vai, toma uma mulher e adultera. Mas não era isso, ele diz, vai, pega uma mulher adúltera, né? Mas foi para Oséias, o nome dele não é Oséias, né? A mesma coisa do vinho. Tem gente que diz, pastor, eu posso encher a cara de vinho? Aí alguém pergunta assim, qual é seu nome? Meu nome é José. Então, aquilo foi falado para Timóteo, você não tem problema de estômago, então fica na tua e crie juízo, né? Porque as pessoas, às vezes, distorcem as coisas. Então, tem que ver sempre o contexto. O contexto qual o sentido daquele texto dentro daquela história, daquela história ou daquela parábola que está sendo contada, né? Então, é importante não tirar o texto do contexto, tá certo? Porque isso serve de pretexto para muita bobagem, para muita coisa errada. Tá certo, queridos? Então, essa é uma coisa muito importante. Então, nós falamos aí, por exemplo, eu ouço um pastor pregar há mais de 40 anos, ele prega esse texto aí. Agora eu pergunto, uma pessoa que lê a Bíblia direto, ele prega esse texto aí de Isaías 29, 14, ele prega dizendo que Deus vai fazer essa obra da igreja dele. Essa obra maravilhosa de espanto. Só que ele não percebeu, lendo a Bíblia há 40 anos, que o contexto ali é outro. Completamente errado, né? Tá certo, queridos? Então, precisa ter muito cuidado com esse negócio, com isso aí. Deixe-me citar, antes de vocês falarem, eu quero que vocês falem textos que são interpretados erroneamente, tá? Como eu já citei, Isaías 29, 14, o outro texto, João 5, 39, e outro texto que eu quero citar também é lá no capítulo 5, por exemplo, de Josué, quando
a maior parte das pessoas entende que Acã, se eu perguntasse para vocês, como já perguntei para outros, aliás, eu não lembro de ter perguntado, mas acredito que a resposta seria a mesma, né? Acã foi destruído porque ele pegou em coisas malditas, coisas proibidas, coisas más, certo? Eu acho que essa é a concepção da grande maioria, né? A grande maioria de vocês, o que vocês pensam? Acã foi destruído por quê? Acã foi destruído. Qual é o senso comum evangélico? Por que Acã foi destruído? Eu vejo, porque ele pegou a capa babilônica, ele pegou em coisas malditas, em coisas que ele não podia pegar, não é? Então, normalmente a gente fala isso. Ele foi destruído porque ele pegou em coisas malditas, coisas que não poderia. A capa babilônica, as coisas malditas, né? E lá traz uma palavra, até diz assim, que não era para tocar no anátema, né? Não era para tocar no anátema. Então, eles foram, houve uma instrução, e no capítulo 7 eles são derrotados. Eles são completamente derrotados, né? No capítulo 7, verso 13, o Senhor diz: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Josué 7,13, tá? Há coisas malditas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas, né? E aí eles fizeram lá um levantamento, lançaram a sorte para descobrir com quem estava o problema. Mas é interessante que a palavra lá é a palavra anátema. A palavra anátema. Só que a palavra anátema, queridos, ela não tem só o sentido de condenação, de coisas malditas, né? Mas também o sentido de coisas consagradas. Dependendo do contexto, tanto pode ser maldita, tá? Como diz lá em Gálatas 1, 8 e 9, se alguém for anunciar outro evangelho além do que você é anunciado, seja anátema, seja maldito. Mas o Senhor diz, anátema no meio de vós. Anátema. Lógico que esse anátema, depois você for estudar melhor, você vai ver. Esse anátema, ele pode, dependendo do contexto, ele pode ser consagrado, né? Ou pode ser maldito, tá? Nesse contexto aqui, ele tem um sentido de consagrado. Por quê? Por que ele foi destruído, então? Então, estudando o texto mais minuciosamente, o que acontece? Quando eles foram para a guerra, estava dito que o ouro e a prata, ferro, cobre, tudo que fosse de ferro, tudo que fosse metal, devia ser consagrado ao Senhor. E ele pegou o ouro e a prata, né? Acho que uma barra de ouro, foi ouro, né, que ele pegou. E escondeu para ele, pegou para ele. Aquilo que era do Senhor, ele pegou para ele, né? E Deus não dá aquilo que é dele para ninguém. Agora, hoje isso é comum acontecer? Às vezes a gente tenta pegar a glória de Deus para a gente. Deus faz e a gente leva a fama, né? Isso é uma coisa, né? Aliás, Herodes morreu por causa disso, né? Porque os homens falaram, deram glória a ele, né? É voz de Deus e não de homem. E ele aceitou a glória, né? E aí caiu comido de bicho. Então, Acã foi destruído não só porque pegou a capa babilônica, mas, sobretudo, eu penso que o maior problema de Acã não foi pegar a capa babilônica, foi pegar as coisas consagradas ao Senhor, o ouro e a prata, que era do Senhor, pertencia ao Senhor. Ele não podia pegar, ninguém poderia pegar. Nem os capitães, nem os reis, nem os capitães dos exércitos poderiam pegar. Porque era consagrado ao Senhor. Tudo que fosse de ouro, de prata, de cobre, de metal, fosse metal, enfim, deveria ser consagrado ao Senhor. Então, nesse contexto, a palavra é consagrado, certo? Não é maldito, né? Então, não era uma coisa... Então, ele pecou porque ele tocou no que era do Senhor, não era que era do diabo, né? Porque maldito é uma coisa que é do diabo, consagrado é uma coisa que é do Senhor. Então, ele tocou em alguma coisa consagrada. E aí, por isso que ele morreu. Ele não poderia tocar no sagrado, né? Naquilo que era do Senhor. Então, é um texto que a grande maioria entende errado. Se perguntar, por que Acã foi... foi porque ele pegou as coisas malditas. Mas não só maldita. A capa da babilônica, eu não tenho conhecimento que a Bíblia fala que era coisa maldita, né? Mas o grande problema dele foi pegar o que era consagrado ao Senhor. Esse é um exemplo de textos
que as pessoas distorcem, normalmente entendem completamente errado. Mas quais são os outros textos que as pessoas entendem errado? Que você já viu as pessoas pregando errado e que você sabe que é outro que tem outro sentido na Bíblia. Vamos lá. Eu queria deixar o meu comentário já, Sim. né, lá em... É um clássico, né? Mateus 6:33, né? Onde fala assim, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Uhum. Então, ali, quando fala assim, e todas estas coisas, o contexto e a resposta está no 31, né? Que é o quê? Sim. Comer, vestir, Uhum. né? Sim. Essas três coisas. Então, a teologia da prosperidade, ela subtrai, quando fala assim, buscar em Uhum. primeiro lugar o reino, e todas estas coisas. Eles falam assim, todas as coisas, né? Uhum. Então, dá a impressão que essa todas as coisas, né, está relacionada a bem material, a eu adquirir, né, um carro, um navio, um barco. E quando está Uhum. falando todas estas coisas, no contexto, a resposta está no 31, que é o Uhum. comer, o beber e o vestir. Certo. Muito bem. Tem uma outra também, Uhum. em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Uhum. E aí, a interpretação errônea aí com a ajuda de Deus, consigo fazer tudo o que eu quero. E não é bem assim, né? Uhum. Porque o apóstolo Paulo, ele passou por diversas situações e ele se fortaleceu no Senhor, né? Sim. E não é assim uma carta uma carta em branco, né? Tudo posso naquele que me fortalece, eu vou querer tudo aquilo que eu quero. Não é bem assim. Uhum. É tudo dentro do Sim. contexto bíblico. Dentro Sim, com certeza. Você tem razão, Ronaldo. E também o que o Marcelinho está dizendo, né? Aí a teologia da prosperidade usa muito esses textos de maneira distorcida, né? Porque, em linhas gerais, Deus tem compromisso com nossas necessidades, mas não com nossas vaidades. Só que a teologia da prosperidade, ela acaba criando um Deus falso que tem compromisso com vaidade, né? Porque às vezes a pessoa pede mal, como diz lá em Tiago 4:5, né? Pedis, 4:4, pedis e pede mal. Então, quando é que pede mal? Quando a gente pede para gastar nos deleites, com vaidade, e não necessidades. Deus supre necessidades, mas não vaidades, né? Só que essa teologia da prosperidade, ela acaba inserindo coisas que nada tem a ver, né? O Marcelo lembrou bem que ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas estas coisas, né? Não são todas as coisas, mas estas coisas serão, porque ali são coisas legítimas e coisas básicas vos serão acrescentadas. É isso mesmo. Normalmente se prega errado, se distorce esses textos aí, né? Então é importante mesmo é importante que a gente interprete de maneira correta. Leandro, por favor. Opa! Então, sobre essa questão, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que boa parte dessas interpretações equivocadas, elas estão relacionadas diretamente à ideia de um Deus que dá tudo, de um Deus Papai Noel, praticamente. Uhum. E eu acredito que, nesse caso, boa parte das interpretações são exatamente focadas nisso, na ideia de receber alguma coisa, de ser abençoado. Então, o que a gente entende? Que esse grupo de pessoas que pensam dessa forma são pessoas que elas têm uma certa preguiça intelectual, elas não estão interessadas em estudar hermenêutica, elas não estão interessadas em entender se aquele texto está falando para Israel, para a igreja ou para o Uhum. indivíduo, se é num determinado tempo ou se é para aqui e agora. Então, eu acredito que há a preguiça intelectual e também uma ignorância teológica. Quando eu falo ignorância teológica, eu falo ignorância no sentido de ignorar. A pessoa não quer. Uhum. Ela não Sim. está com vontade de entender, de aprender. Então, ela quer só entender de acordo com a cosmovisão dela. Um exemplo, Ageu 2:9. Ageu 2:9 diz que
a casa de Deus, né, aquela segunda construção, ela seria maior do que a primeira, a glória da segunda construção, da última construção. E aí a gente pega, por exemplo, uma música, eu não sei se o senhor conhece, é uma música que diz assim, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aí o final do refrão, então, aí no final do refrão termina dizendo que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Então, a segunda casa, ela teve mais glória. Em que sentido? A gente, por exemplo, pode entender no sentido de que Jesus ele entrou naquele templo, né? Então, ele veio de forma física naquele templo. Então, pode ser provavelmente a melhor interpretação para essa questão de ser uma glória maior, por causa do próprio Jesus. Não em questão de embelezamento, de ouro, de prata, mas na questão do próprio Deus encarnado ali. Mas não importa isso. Por quê? Porque a pessoa quer ouvir uma mensagem que vai de encontro ao coração dela, ela não está bem, ela está com um problema no casamento, ela está triste. Aí ela lê, opa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então eu estou entendendo que Deus está falando comigo. Então se o momento que eu estou vivendo agora é um momento triste, fatídico, daqui a pouco a coisa vai melhorar. A segunda fase da minha vida vai ser 2.0, vai ser a todo vapor, vai dar tudo certo. Então, assim, para encerrar, eu acredito que o que faz a pessoa ser intelectualmente preguiçosa, o que faz ela ser ignorante no aspecto do estudo, é que ela realmente quer entender o que o coração dela está pedindo. Não importa a vontade de Deus, não importa o ensino pastoral. O que importa são as minhas necessidades serem atendidas. Então, eu li aquele texto, opa, é para mim. Aí a pessoa pega e para ela é aquilo, né? Sim. É lamentável. É verdade. É verdade, Leandro. Inclusive, eu já vi esse texto, inclusive, para troca de esposa, viu? Eu já vi um texto. Tinha um jovem aqui no Parque América que ele se separou da esposa. Antes de casar, era 2 em 1, né? Era 2 em 1, antes de casar. Depois que casou, aí se dividiram, né? Engraçado. Devia ser 2 em 1 depois de casado, né? Mas o camarada as coisas andavam meio na contramão do que deveria ser. Aí casou-se, foi para uma determinada igreja aí, também já tem casos, e pastor também já tem problema, né? Isso acaba contaminando os membros. E aí ele disse, e a gente estava falando para ele, não, meu querido, você tem que voltar para sua esposa, tal. Você precisa voltar, perdoa elas, vocês devem se entender, tal. A gente orientando ele. Aí encontramos ele, já estava noutra igreja, e disse, eu recebi uma profecia que a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira, então Deus vai preparar uma esposa para mim, tal, e vai ser muito melhor que a primeira. Olha que absurdo. Eu falei, rapaz, como Deus é o Deus da família, Deus odeia o divórcio. Como é que alguém pode usar um texto desse, distorcendo, para ensinar um jovem que ele não deve lutar pelo casamento dele, deve aceitar um novo casamento? Como é que pode uma teologia maldita dessa, né? Então, você vê, porque esse texto de Ageu 2:6, né? Completo, 2:6, 2:8, 2:10? É 9, né? 2:9. Então, você vê, uma distorção completa do texto bíblico, amado. Quer dizer, uma falta de amor à palavra, de respeito à palavra. Você colocar na boca de Deus aquilo que Deus não falou. Então, é uma coisa, assim, absurda mesmo. Mas as pessoas fazem isso, né? Fazem isso porque dá mais dinheiro pregar mentira do que pregar a verdade. A mentira tem mais aceitação do que a verdade. Então, muitos pregadores acabam fazendo uma pregação centrada no homem, não em Deus, né? Porque a verdade nem sempre ela é remédio, ela é libertadora, ela dói mais cura, né? Mas a mentira tem mais fácil aceitação, né? A mentira do humanismo, que coloca o homem no centro de tudo, esse evangelho humanista que coloca o homem no centro de tudo, e o texto bíblico é distorcido para atender os interesses humanos, em detrimento da verdade e da vontade de Deus, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com eles, para a gente não ter essa compreensão errada, né, do que, tá bom? Mais um exemplo, só um exemplo mais aí,
e alguém que percebeu textos que são pregados de maneira muito aberta, né, contrária à palavra de Deus. Vamos lá. Teca, por favor. Então, logo que eu me converti, eu ouvia muitas pessoas falarem aquele texto que está lá em Jeremias 17:5, que fala assim: maldito o homem que confia no homem. E normalmente eu ouvia isso quando alguém traía alguém em respeito a algo, ou então não era alguém leal, né? E o texto não quer dizer bem isso, né? Que nós somos malditos em confiar na outra pessoa, ou em confiar nas pessoas. O texto, ele quer dizer, no seu contexto mesmo, no inteiro, a segunda parte, fala assim, que o homem que aparta o seu coração do Senhor, né? Que fala assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Aí, normalmente, as pessoas citam só essa primeira parte. Sim. E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, o homem que confia no seu próprio trabalho, naquilo que ele mesmo pode fazer, confia na sua carne e não confia que é o Senhor que executa as coisas. E aparta o coração do Senhor também. Ele distancia o coração dele de Deus para estar confiando em um homem que é falho, nas pessoas que são falhas, na humanidade que é falha. Então, assim, o texto muitas vezes é distorcido, né? Então, quem ouve pensa assim: não, vou ser maldito se eu confiar na palavra de fulano, eu não posso. Dá a entender isso, né? Assim, as primeiras vezes que eu ouvi esse texto, eu tinha esse entendimento, né? Nossa, mas Sim. é meio estranho isso, né? E aí depois, quando eu fui analisar, aí eu vi que o contexto não é bem esse, né? Dá Muito essa falsa bem. impressão, que estamos errados quando confiamos uns nos outros, né? Mas isso só acontece quando você fala só a primeira parte do texto e não fala todo o contexto. Isso, muito bem, Teca. É verdade. Inclusive, eu estava comentando outro dia com não sei com quem era, com o irmão, que esse texto, quando fala maldito o homem que confia no homem, é você não confiar em você mesmo. Quando fala o homem, está falando confiar, inclusive, em você. Nós não podemos confiar em nós mesmos, na nossa capacidade. Pedro confiou na capacidade dele. Disse: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Todos podem negar o Senhor, mas eu não vou negar o Senhor. Ele confiou nele excessivamente. E o nosso maior inimigo está diante do espelho. A gente não quando a gente olha para ele, né? Então a gente não pode confiar. Quando diz que maldito é o homem que confia no homem, é isso que você está dizendo. A gente entende erroneamente que você não pode confiar em ninguém. Então a pessoa, aquela pessoa desconfiada, tudo para ele, você não pode confiar em ninguém. Não pode, você não vive se você não confiar em alguém. É óbvio, você não vai confiar numa pessoa como Deus, como Salvador, e às vezes a gente coloca uma confiança excessiva no homem, né? E aí a gente se frustra. Jambe diz assim, que o maior antídoto contra decepções é você não esperar das pessoas mais do que ela pode dar. E às vezes a gente confia demais. Mas o grande problema, até, que eu acho que o grande problema não é a gente confiar nos outros, é confiar na gente. Aí é o problema. Você tem que confiar nas pessoas, obviamente que a gente confia em que a pessoa deu uma palavra, ele vai cumprir. Agora, eu não confio que ele vai me salvar, eu não confio que ele é infalível, né? Eu não confio que ele não... Agora, eu não vou ficar desconfiando que a pessoa vai me trair, a pessoa vai, né? Lógico que a gente tem que ser prudente, mas a gente não esperar do homem mais do que o que ele pode dar. Você só pode esperar ter uma confiança plena e eterna em Deus, em Jesus, na palavra, no Espírito Santo. Mas confiar no homem, às vezes, a gente tem uma confiança excessiva. Mas, assim, as pessoas dizem, normalmente, eu vejo assim, Teca, que as pessoas dizem, a gente não pode confiar nos outros, mas eu posso confiar em mim. E eu me garanto. Esse é um engano diabólico, isso aí. Dizer, não, eu sou o cara, eu confio em mim. Pedro confiou nele, e a gente viu o que deu, né? Então, a Bíblia diz que quando fala maldito é o homem que confia no homem, inclusive você. Inclusive você é esse homem. Então, você nunca pode confiar na natureza humana porque ele é falível, não é? Não pode confiar para determinadas coisas, né? A Bíblia fala, por exemplo, de fiança, da gente fugir de afiançar pessoas, porque o pobre só tem um nome. Se ele pega e suja o nome dele, e muitas, até filhos sujam o nome de pai, até pai sujam o nome de filho. Então, eu não posso, por exemplo, se eu não tiver condições de honrar e pagar para a pessoa uma determinada coisa,
eu posso confiar na pessoa para muita coisa, mas eu, por exemplo, eu tenho limite eu confiar para afiançar uma pessoa, para comprar um bem muito caro, que nem eu tenho, né? Então, obviamente que a gente tem que confiar, porque aquela pessoa pode ficar desempregada, aquela pessoa, de repente, pode não cumprir a palavra dela, então, tem coisa, mas a maior desconfiança que nós temos que ter é de nós mesmos, né? Faz bem a gente confiar nas pessoas, né? E aí, lógico que confiança não se exige, se conquista. Pessoas que convivem conosco há tanto tempo, pessoas que, não é, que há tanto tempo servem, a gente tem que confiar nesses irmãos, né? Agora, uma confiança, obviamente, como ser humano, não pode confiar como Deus. O problema é quando o homem faz do braço humano o seu Deus, né? O contexto está dizendo isso. E você faz do braço humano o seu salvador, a sua salvação, e você se decepciona profundamente, né, amados? Mas exatamente, que a Bíblia é uma bênção, a Bíblia é um livro que a gente devia beijar todo dia, agradecer todo dia, porque ela nos orienta como conviver em sociedade, como viver, né, amados? A Bíblia é um antídoto contra tudo que não presta. Então, é muito importante isso. Mas é um texto mesmo, que você tem toda a razão, Teca, em que se prega de maneira descontextualizada. É isso aí. Ronaldo, o último que vai falar é o Ronaldo, com isso nós passamos, então, voltamos à pregação temática. Eu só levantei a mão porque tem um outro exemplo aqui muito interessante que fala assim, ó, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. O equívoco aqui consiste em que Jesus tira a doença Jesus tira todas as doenças de quem crê nele, né? Então, essa é uma interpretação errônea, né? Porque pessoas com muita fé também ficam doentes, né? E nem sempre são curadas. Essa profecia sobre Jesus fala sobre a doença do pecado. Nossos pecados são como doenças que nos destroem e matam. Jesus veio para tirar essa doença espiritual de nossa vida, nos dando a vida eterna. Então, aí é um exemplozinho bem interessante isso aí. Sim, mas, Ronaldo, eu quero que você leia depois, Mateus 8,16, tá? Você vai ler Mateus 8,16, que ele diz, aí ele mostra que realmente isso fala também da cura física, tá? Ele afirma que também é a cura física. Esse comentário aí não é um dos melhores. Esse comentário aí não está levando em consideração Mateus, porque lá é muito claro, Ronaldo. Por exemplo, a gente não pode dizer, com base nisso, Ronaldo, que a gente nunca vai ficar doente e que Deus vai curar todas as doenças. Não, Deus não vai curar todas as doenças, porque muitas vezes às vezes Deus quer recolher a pessoa e a gente só vai ser recolhido se a gente, não é? Então, dizer, bom, o crente, porque tem a teologia da prosperidade que diz também que o crente não fica doente, que o crente não fica desempregado. Não, nós estamos sujeitos a tudo isso, não é? Timóteo... Eu li um pouquinho rápido, Zé, e não deu a entender, mas é exatamente essa interpretação que o senhor está passando, é a que eu quis mencionar, que pessoas que têm muita fé acham que um cristão, por ter Jesus, ele pode até zombar. E aí, o seu Deus não te cura? Então, essa interpretação, né, que se remete ao Isaías, é exatamente. Aliás, tem um irmão... Se ele quiser ir bola para frente, é isso aí mesmo. Obrigado, Ronaldo. Teve um irmão aqui, então, Mateus 8,16, que Jesus curou todos os enfermos para que se cumprisse Isaías 53, 5 e 6, que você leu aí, né? Então, também contempla a cura física. Agora, é óbvio que as pessoas ficam doentes, né? As pessoas ficam doentes e o Senhor pode curar todas as doenças, mas nem sempre ele cura. E ele continua sendo Deus, curando ou não curando, né? A gente tem que orar para ele curar, mas nem sempre. Eu estou dizendo isso, Ronaldo, somente porque tem uma linha teológica que diz que Jesus só curou os pecados físicos, só espirituais, perdão. E isso não se aplica, né? Jesus trouxe uma cura integral, né? E a palavra salvação, que é uma matéria de teologia também, soterologia, que estuda a salvação, ele fala dessa salvação ampla e profunda, que engloba também a cura física. Eu, por exemplo, já tive um exemplo de um irmão aqui, chamado Orlando, que ele tinha uma dor incurável no estômago, ele tinha, acho que, gastrite,
E um dia eles estavam orando, e eles viram, e Deus, assim, mostrou para o meu irmão Antônio, esse que é missionário lá na minha Assunção, não falo Paraguai, porque Paraguai ninguém acredita em nada que é no Paraguai, né? Prefiro falar Assunção. Mas ele estava orando, e Deus mostrou para ele Jesus agonizando na cruz do Calvário. Deus mostrou. Ele, com base naquilo, ele orou com tanta fé que aquele moço nunca mais teve problema de gastrite. Ficou completamente curado. Porque foi revelado Jesus levando sobre si as nossas dores físicas, emocionais e espirituais. É uma cura integral, né? E a salvação, por exemplo, de Hebreus 2, lá, como escaparemos não tentar por uma tão grande salvação, é uma palavra assim, muito profunda que engloba tudo isso. Eu só estou fazendo essa correção, Ronaldo, porque agradeço seu comentário, mas é porque tem uma linha teológica que diz que Jesus só curou, né? Os mais tradicionais acreditam que foi só, que não creem em cura divina, né? As igrejas históricas tradicionais acreditam que a cura é só física, desculpa, espiritual, né? E a gente sabe que ela é completa. E eu lembrei agora de Isaías, perdão, de Mateus 8:16, que diz que ele curou todos que estavam enfermos, para se cumprir Isaías, que o próprio Jesus cita, né? Então é muito interessante isso aí, mas há pessoas que falam, Deus tem que curar toda doença, Deus cura. Não, Deus cura se ele quiser, a hora que ele quiser e como ele quiser. Se ele não curar também, ele é Deus. Por exemplo, o próprio Timóteo, Paulo diz, toma de um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Ele estava junto de um dos maiores apóstolos, era discípulo, e a gente não sabe por que não era. Por que Paulo não orou para ele mandar tomar vinho, né? Por que Paulo não orou, então? Então, Deus é soberano, ele cura, como ele pode não curar, e continua sendo Deus, né? Mas é isso aí. O Alan, deixa o Alan também quer falar ali. Alan, então você vai ser o último, tá? Ele citou João 10:10, mas eu não entendi, por isso que eu estou perguntando para ele. Alan, então, qual é o equívoco aí, por favor? Não, é que o texto, já vi muitas pessoas usando, falando que o diabo vem para matar, roubar e destruir, né? E o texto não fala isso. O texto fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E quando a Bíblia se você for ler o contexto, não é mencionado o diabo, não é mencionado nada sobre ele. É mencionado quando Jesus cura um cego, os fariseus chegam nesse cego e perguntam por que ele fez aquilo, ele fala assim, ó, não sei quem foi, só sei que eu tô vendo, e isso aconteceu. E Jesus, após isso, começa a falar que ele é o bom pastor, e quando a Bíblia fala sobre ladrão, a tradução original é clépetes, que quer dizer defraudador, e é mencionado diretamente para uma pessoa que é um falso mestre. Essa mesma palavra de ladrão, Jesus usou para Judas, lá em João 12, quando a mulher foi lavar os pés de Jesus lá, acho que Maria lavou os pés de Jesus, enxugou os cabelos, Jesus falou assim, você poderia pegar esse perfume aí e vender e dar para os pobres. Aí a Bíblia fala assim, ele falou isso não porque tinha necessidade dos pobres, mas porque ele é ladrão. Porque é a mesma palavra usada. Quando ele usa esse texto, já vi alguns irmãos falando assim, lá em João 10:10 fala que o ladrão, o diabo vem para matar, roubar e destruir, né? E a Bíblia não fala que é o diabo, ela fala que é o ladrão, se referindo aos falsos mestres. Tá certo. Tá bom. Ô, Leandro, você tem a missão de estudar esse texto aí e trazer mais luz para nós na semana que vem, pode ser? Tá. A semana que vem não, na outra semana você vai falar aqui que conclusão você chegou. Porque realmente acho que 99% dos cristãos têm em mente que é o próprio Satanás, né? Esse ladrão do qual Jesus está falando, né? O Alan está apresentando uma versão que não seria isso, seria o ladrão do outro sentido, como era o ladrão Judas, como, né? Então, de quem que ele está falando, o ladrão aí, né? Nesse texto aí. Vamos fazer uma exegese e aprofundar a discussão desse texto aí, e aí você traz para a gente poder estudar melhor, tá bom? Não vamos entrar agora, porque nós teríamos que também fazer o mesmo estudo que o Alan fez, a gente não tem tempo agora, tá bom? Vamos voltar, então, para o tema... Para finalizar, melhor a gente parar de estudar por aqui, porque a letra mata. Bem lembrado, a letra mata, o espírito vivifica, né? Mas a letra mata também a ignorância, né? Então é bom a gente estudar na direção do Espírito Santo, né? Beleza. Então, o Leandro pode dar uma aprofundada nesse texto aí, tá bom? Para a gente entender melhor, dentro dessa linha que o Alan está dizendo, faz uma avaliação para nós, tá, Leandro? Você traz depois no dia 20, tá bom?
e a semana que vem estaremos com o nosso querido, vamos estar em Minas, mas vamos estar participando da live com o Daniel de Souza. Bom, querido, o tema que foi sugerido e foi sorteado, e o Mário já apresentou para nós a semana passada, foi a questão da ansiedade, né? E o Mário apresentou aqui vários textos e alguns tópicos sobre ansiedade. O que mais nós poderíamos acrescentar a essa ministração do Mário, né? Nós vamos aqui pensar juntos. O tema é ansiedade, tá? O tema é ansiedade, que nós estamos estudando, tá? A ansiedade, nós podemos afirmar que é o mal do século, né? É uma coisa realmente terrível, né? É um dos males reconhecido, inclusive, pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como um dos grandes males do século. Talvez tenha trazido muito prejuízo mesmo. Bom, o Mário já mencionou vários tópicos. Mário, você pode, eventualmente, colocar aí os tópicos que você já colocou, só para refrescar a memória? Você tem condições de digitar para nós e colocar os tópicos? Alguns já se lembram, né? Alguns se lembram, eu não consigo lembrar tudo, porque eu tenho muitas lives durante a semana, é muita coisa na minha cabeça, você vê que meu cabeção é grande, baiano, mas não cabe tudo, eu não consigo lembrar todas as coisas. Se o Mário pudesse refrescar nossa memória, colocando na tela os temas que ele já abordou, né? Sei que o Mário abordou vários temas, foi muito importante a ministração dele. Mas vamos trabalhar ainda dentro desse tema. O que nós poderíamos, se você fosse ministrar sobre esse tema, ansiedade, o que mais você acrescentaria nele? O que mais você colocaria? Por exemplo, eu disse que eu colocaria, eu abriria um tópico, um subtópico, porque o tema é ansiedade. Mas dentro nós poderíamos até dar, digamos, se essa fosse a nossa ênfase, podíamos dar um título a essa mensagem. Ansiedade, o mal do século. Né? Poderíamos dar esse tema, esse tópico. Vai depender do pregador. Eu, por exemplo, desenvolvia, se eu fosse dar um título à mensagem, eu daria ansiedade, o mal do século. E eu colocaria, dentre os subtemas que o Mário colocou, você tem um tema central, que é a ansiedade, você vai colocando os subtópicos ali, né? Entre esses, lógico, eu tenho que fazer uma introdução ao tema, né? E depois eu começo a desenvolver, então, o tema. Começo a desenvolver vários tópicos. Conforme Deus vai falando, eu vou anotando no caderno, no celular, e ali depois eu coloco em ordem todos os temas, por ordem de importância, eu vou colocando ali. Mas, por exemplo, um tema que eu acrescentaria aos que o Mário já ministrou, aos subtemas, seria uma palavra que eu ouvi do Jamê. Jamê falando, aliás, ele pediu que a gente estudasse também esse tema, se não me falha a memória. Ele diz que Jesus, quando a ansiedade é positiva, quando a ansiedade é positiva, Jesus diz assim, eu ansiei, quando ele está na ceia, ele diz assim, eu ansiei muito por esse momento. Comunhão com os irmãos. Como? Comunhão com os irmãos. Então, a única ansiedade legítima é a ansiedade por comunhão. Jesus diz, como eu ansiei comer essa ceia por vós, convosco. E a ceia fala de comunhão, né? A ceia fala de comunhão. Então, ele diz que a única ansiedade legítima é a ansiedade por comunhão. É a ansiedade por estar junto com nossos irmãos. Tirando disso, a ansiedade, ela é muito negativa, né? Como, por exemplo, um tema que nós abrimos, que o Mário também falou, como nos ver livre da ansiedade. Lançando, como ele diz, 1 Pedro 5,7, lançando diante do Senhor toda ela. Lançando diante do Senhor. Não carregando ansiedade, mas lançando diante do Senhor. O Senhor diz, basta cada dia o seu mal. Não é? Basta cada dia o seu mal. Então, poderemos abrir um tema, abrir um subtema. Como nos ver livre da ansiedade? Ou qual o remédio para a ansiedade? Em primeiro lugar, lançando diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Segundo lugar, como é que nós vamos fazer isso? Orando, né? Porque diz que as vossas ansiedades sejam com todas as vossas... não lembro aqui a palavra. Mário, você me lembra, você recorda lá de Filipenses? Filipenses parece que é 4:8. É ansiedade ali,
para tornar conhecidas as nossas petições, né? As nossas petições diante do Senhor, não é isso? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes todas as nossas petições sejam lançadas diante do Senhor. Mário, qual é o texto? Filipenses 4, 6 e 8. 4, 6 a 8, isso, obrigado. Então esse é um outro tópico que nós abriríamos aí. Tópico e tema é a mesma coisa, tá, Márcio? Então eu abriria um subtópico colocando isso aí. O remédio para a ansiedade. Lançar diante do Senhor e orar, torná-las conhecidas diante do Senhor, falar delas do Senhor, né? Então esse é um remédio maravilhoso. E a única ansiedade legítima é a ansiedade por comunhão. Fora disso, né? Fora disso, ela é prejudicial. Que outro tema vocês colocaria nessa pregação aí do Mário? Pode falar. O que você acrescentaria mais disso? De tópicos aí? Nós estamos trabalhando aqui um tema. Infelizmente, não estamos presencial. Eu acho que daqui a algum tempo a gente pode fazer presencial. Embora tenha irmãos longe, né? O Leandro mais o Pretone vir para cá toda semana vai ficar um pouco difícil, né? Então, acho que nós vamos ter... E trazer o Chico de Campinas também vai ficar difícil. Então, vai ter que ser virtual. Acho que está bem assim, né? Então, o que nós podemos acrescentar, Marcos? Nós acrescentamos, nós temos um quadro negro aqui. Então, nós colocamos aqui ansiedade e estamos agora colocando tópicos, né? Subtópicos, perdão. Estamos colocando subtemas. Então, nós já falamos, o Mário já falou de vários aí, de vários subtemas que ele abordou, né? Eu acrescentei mais 2. Eu acrescentei o remédio para a ansiedade e a única ansiedade legítima, comunhão. Tá. Sibeli, você acrescentaria alguma coisa a mais, algum subtópico? Ô, pastor, deixa eu também dar um... Só um momentinho. Leandro, só um pouquinho, Leandro. Você só a Sibeli falar e você já fala em seguida, por favor. Porque Só um momentinho para dar uma olhada aqui nas minhas anotações. Tá bom, então, Leandro, você, querido, vamos lá. Leandro, pode falar, que a Sibeli vai olhar a anotação dela. Pode falar, Leandro. Então, o texto que a gente está trabalhando, inclusive o apóstolo Paulo, ele orienta com ações de graças. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. Então, eu acredito que uma questão que deve estar envolvida com a ansiedade é a gratidão. A gente deve estar sempre sendo gratos a Deus, porque quando a pessoa ela está agradecendo, ela tem um alívio, ela sente uma paz em lembrar de tudo quanto Deus já tem feito por ela, de tudo quanto Deus já fez, por tudo quanto tem feito, por tudo quanto há de fazer. Então, eu acredito que a gente tem como relacionar a ansiedade e a gratidão. Eu acho que é muito interessante, uma vez que o texto sugere isso, né? Isso, Aí eu colocaria, Leandro, obrigado, eu colocaria assim, o remédio para a ansiedade, oração, a oração, que basicamente, para repetir, 1 Pedro 5,7, falar com Deus, lançar diante de Deus, né, que é quase a mesma coisa, lançar diante do Senhor as ansiedades, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, tornar conhecido diante de Deus e ações de graças, a gratidão, né? Nós colocaríamos 3 motivos, 3 remédios, né? 3 coisas importantes, 3 medicamentos bons contra a ansiedade, que é lançar diante de Deus, né, em oração, obviamente, tornar todas elas conhecidas, né? Torná-las conhecidas e ser grato e fazer isso com ações de graças, ter um coração grato a Deus, isso é muito importante. Isso faz a gente descansar quando a gente faz isso com ações de graça, né? Como alguém disse uma vez, uma frase que me chamou muita atenção, nós fomos num barraquinho muito simples, levar umas coisas, uma sobra de alimento, coisa que a gente fez um acampamento e fomos levar.
E a senhora muito pobrezinha, estava escrito assim: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Então, é importante a gente ser grato a Deus pelo que a gente tem. Lógico que a gente não tem tudo que a gente gostaria, e graças a Deus que a gente não tem tudo que a gente gostaria. Deus sabe, né, o que Ele nos dá. Mas isso é importante, o que o Leandro está dizendo, ter um coração grato a Deus. Isso ajuda muito contra a ansiedade, né, queridos? Aliás, é um tema que precisa ser bem... Eu espero que depois de todas essas nossas falas, alguém diga: eu quero pregar para a igreja sobre esse tema, ministro desse tema, porque é um tema muito importante para os nossos dias. Só um pouquinho, o Ronaldo está na frente, assina o Ronaldo, aí vem você, você quer falar, tá bom? Ronaldo primeiro, depois o próximo, que pediu a falar. Desculpa, Ronaldo, perdão. Na sua frente estava a Cibele, eu esqueci, desculpa, Mário. Cibele, Ronaldo e acho que é Alan. Vai lá. Oi, acho que uma coisa que deixa a gente muito ansioso é a gente querer atingir as expectativas dos outros, né? Então, uma coisa que nós precisamos aprender é saber quem realmente nós queremos agradar, que é o Senhor. É a Ele que nós temos que honrar, é a Ele que nós temos que agradar e é para Ele que nós fazemos todas as coisas. E às vezes a gente fica muito preocupado em querer atingir a expectativa que as outras pessoas desenham sobre nós. Mas quem realmente nos conhece, sabe da nossa capacidade, sabe da nossa limitação, é Deus. Então, eu costumo falar no grupo caseiro, eu não preciso me preocupar em achar que Deus vai se decepcionar comigo, porque eu não fui exatamente aquilo que eu achava que deveria ser. Porque Ele me conhece, Ele sabe exatamente até onde eu sou capaz de ir. Então, isso é uma coisa que cria muitas ansiedades, preocupações na vida das pessoas, né? Quando elas querem agradar a muitos e se esquecem de agradar a quem realmente deve, que é a Deus. Tá. Então, nós poderíamos abrir agora em um tópico aí, no que ela está dizendo, fatores que geram ansiedade. Né? Então, por exemplo, nós podemos ir um tópico aí, fatores ou coisas que geram ansiedade. A gente colocaríamos lá, pelo que nós estamos colhendo aí. Procurar atender expectativas humanas ou dos outros. Né? E aí nós vamos abordar isso que ela está dizendo. Procurar agradar as pessoas, atender expectativas humanas das pessoas. Então, isso às vezes traz muita ansiedade, porque muitas vezes a gente tem medo de decepcionar as pessoas, né? Tem medo de decepcionar, e isso acaba, muitas vezes, acaba trazendo muito estresse, muita ansiedade. Então, nós poderíamos abrir aí, só que precisamos colocar mais coisa aí, né? Nós estamos abrindo um tópico aí. Estamos abrindo um tópico de coisas que produzem ansiedade. Procurar agradar corresponder às expectativas dos outros. Essa é uma das coisas, né? Que gera ansiedade. E muitas outras. A preocupação com o alimento, né? Com roupa, com as necessidades básicas, como Mateus 6, né? Deus falou que as pessoas os gentios andam ansiosos por isso. Né? Mas o vosso Pai sabe que vocês precisam. Então, essa busca, digamos aí, no ponto 2, nós colocaríamos a preocupação pelo sustento diário. Essa é uma outra coisa que gera ansiedade também, né? De acordo com Mateus capítulo 6, quando Jesus fala lá para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Né? Tá certo. Então, nós abrimos mais um tópico aí com a Cibele, que é coisas que geram, fatores que geram ansiedade. Agora é a vez do Ronaldo. Ronaldo agora. Ronaldo, por favor. Isso. Tem aqui também sobre se até o exemplo de Jesus, né, no caminho da verdade e da vida, que está lá no João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aí tem lá no alvo que a pessoa tem que atingir, embora todas essas tribulações do dia a dia, o Senhor ainda tem preparado para nós, assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, embora as turbulências da vida, do dia a dia, causem toda a ansiedade, essa esperança de nós nos mantermos no caminho da verdade e da vida para alcançar essa paz, que esse turbe aí,
engloba tudo, engloba ansiedade, engloba depressão, aí quer dizer, pegar essa chave do turbe, não se turbe o vosso coração, que ela tem N fatores aí que pode ser aglutinado ali e levar Isso. Então, esse texto de João capítulo 14, 1 e 2, de 1 a 3, que o Ronaldo citou, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, aonde nós podemos encaixar? Aonde que nós estamos fazendo um estudo sobre ansiedade? Em que tópico? Nós temos vários tópicos, tá? Aí eu estou achando textos, eu vou encaixando nos tópicos devidos. Aonde é que nós encaixaríamos? Aí a pergunta é geral, tá? Quem não participou ainda, quem não falou ainda, por favor, fale. Aonde era que nós podemos encaixar esse texto que o Ronaldo citou, de João 14, 1 e 2, de 1 a 3? Aonde é que vocês sugerem que a gente pode encaixar? Lembre-se que nós já abrimos vários tópicos, tá? Aonde que nós encaixaríamos, então? Se encaixa no primeiro ali, que viver livre, né, da ansiedade, como nos ver livre da ansiedade. Se encaixa Isso, como nos ver livre da ansiedade ou remédio para a ansiedade. Então, o Ronaldo falou aí, ter esperança na nossa morada eterna, né? Em primeiro lugar, crer em Jesus, que ele manda duas coisas, né? Crer em Jesus, né? Crer em Deus, crer em Jesus e no Pai, crer em Deus e crer também em mim, né? Ter essa certeza de que nós temos uma morada eterna, que um dia todas as dificuldades do mundo, da vida, vai passar, né? Aliás, diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, duas coisas, crer em Deus e crer em Jesus, e ter esperança, alimentar o coração com esperança de que nós temos uma vida eterna, que nós temos a vida eterna. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou lhe ter dito. Então, um remédio para a ansiedade é crer em Deus e crer em Jesus, e saber e ter esperança no coração, sabendo que nós temos uma morada eterna, né? Que tudo isso vai passar. E tudo isso vai passar, e nós temos... Esse é um remédio bom para a ansiedade. Quem era que tinha pedido a palavra? Era o Alan ou era o Júnior? O José, só queria falar assim que acho que importante, antes de qualquer coisa, é deixar bem definido o que é ansiedade, por onde ela entra, aonde ela sobrecarrega e como ela se manifesta. Sim. Porque a ansiedade, ela vem de alguma forma, ela sobrecarrega de alguma forma, e por conta de alguma coisa, ela vai demonstrar de alguma forma. No texto que a gente está proposto para estudar, ele fala para não andar ansioso. É diferente quando é tratado em Pedro, que fala em outro texto, que eu não lembro agora, que eu acho que fala para você não ter ansiedade, que é diferente de estar ansioso para ter ansiedade. E quando você vai ler o contexto um pouco para cima, ele fala assim no 2, roga, evode e assinte que pense concordemente no Senhor. Então, ele está ensinando que um pensamento é por onde entra a ansiedade. Então, a gente poderia começar por isso, falando sobre o que é ansiedade, como é que ela entra, como sobrecarrega, como se manifesta. E a Bíblia trata que a ansiedade ela pode ser curada de fato quando você descansa na paternidade de Deus. Aí eu creio também que poderia entrar esse texto que o irmão usou de João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus como um pai e crede também em mim. Sim. Então, nós poderíamos definir, aliás, tem alguns assuntos que é importante que você defina, porque tem assuntos que são muito deturpados. Então, você poderia abrir lá desculpa, você pode conceituar, tá? Você pode abrir lá, então você tem a introdução, depois você pode colocar lá, conceituação, ou conceito. Então, o que é aquele assunto? Porque é um assunto que às vezes a pessoa nem sabe o que é. Por exemplo, um assunto que é muito importante a gente compreender, por exemplo, o que é ser uma igreja missional. O que é ser missional, a diferença de missional para missionário. Se eu vou falar de missional, alguém não sabe o que é. Então, se eu vou falar desse tema, eu preciso abrir ali um tópico que é conceito. Eu vou dizer o que é o tema, o que é o assunto que eu pretendo abordar, para que as pessoas entendam o que é. Por exemplo, cruz. Se a gente vai falar de cruz, a gente precisa conceituar o que é cruz. Porque a grande maioria pensa que a cruz é instrumento de sofrimento. E não é um instrumento de sofrimento, é um instrumento de morte. Então, se eu vou falar desse assunto, eu preciso conceituar o que é, para que as pessoas entendam o que eu estou falando. Porque senão eu vou falar de uma coisa e não vou entender outra.
aí vai ser como a Torre de Babel. Você pede uma coisa, você não entende outra. Então, é importante conceituar. Então, isso que o Alan falou vai entrar na parte de conceitualização do que é o assunto, do que nós estamos falando. Então, né? Então, é importante abrir. Então, lá no conceito, então vamos conceituar o assunto e também nós vamos colocar lá na parte que o Mário falou do Ronaldo abriu lá em remédios para a ansiedade, né? Que é confiar na paternidade de Deus. E Jesus, quando começa a orar, diz: Pai nosso que está no céu, santificado, o pão nosso de cada dia. Se eu tenho consciência de que eu tenho um Pai, e que Ele está cuidando de mim, e que o pão de cada dia Ele vai me dar, isso me traz descanso, que eu tenho um Pai, eu não sou órfão, né? Então, isso que o Alan está dizendo é importante. Descansar na paternidade de Deus, isso traz descanso e nos livra da ansiedade, né? Aliás, Jesus começa a oração por ali, depois ele vai falar para não ansioso, né? Ele começa falando de Deus como Pai. Quando ele se pede para ensinar a orar, ele ensina a oração do Pai Nosso. Agora o Mário. Mário, pode falar, querido. Eu encontrei aqui, em Lucas 10, 10 aquela situação famosa de Marta e Maria, 10:40, porque o que está travestido aqui de duas pessoas, uma pessoa relapsa e uma outra pessoa aqui ativa, não é? Então, o texto são antagônicos os dois aqui. Mas diz assim, Marta, porém, veja só, 39, acho que é melhor 39. Tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés... Marta, né, tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Estava ali, enquanto a outra... Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Muito bem. Parece que a Marta está travestida de uma trabalhadora ali e tal, e Maria, uma pessoa distante, não queria servir Jesus, né? Porque ali está se falando de serviço, né? Marta, a ansiedade de Marta era grande de servir Jesus, que acabou não servindo, não é? Quem estava servindo de fato era Maria, né? E Jesus destaca isso, não é? Então, qual o conceito, as coisas que às vezes a gente está fazendo que acha que é boa para o Senhor, é o contrário do jeito que Marta estava fazendo, estava afastando, ao passo que Maria não, Maria estava ali atenta, ali, né? E Jesus exalta essa atitude. Aí é verdade, mas a gente entende que Jesus prefere mais a comunhão do que o serviço. Ainda que o serviço é muito importante, mas a comunhão tem preferência, né? Maria escolheu a comunhão em detrimento do serviço. Marta escolheu o serviço em detrimento da comunhão, né? Então, realmente, é um exemplo de ansiedade. Você está preocupada ou ansiosa. E aí, preocupação está muito ligado à ansiedade, porque preocupar-se é ocupar-se antes. Ora, se não chegou o amanhã, como é que eu vou tentar viver o amanhã hoje? Preocupar-se é ocupar-se antes. Então, você vê que aí, no caso, o Mário leu o texto, Jesus diz assim: você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, a gente entende que a ansiedade é uma má parte, uma coisa ruim. E tem gente que está muito ansioso para fazer a obra de Deus, quando às vezes Deus está querendo mais comunhão, que ele seja mais perto, mais o carinho, a pessoa quer dar o serviço. É que nem o filho pródigo, o filho que voltou,
o pai lhe abraçou, né? E o filho, certamente o pai estava buscando mais o carinho do que o serviço. O mais velho dava muito serviço, produzia muito para o pai, mas não tinha nenhum carinho para com o pai. O mais novo, né? Não era tão trabalhador, mas ele foi abraçado pelo pai. Talvez ele tinha mais facilidade para o carinho, para o relacionamento, do que para o serviço. Então, Deus prefere mais o relacionamento do que o serviço. E é importante que a gente entenda isso, porque se a gente entender isso, queridos, nós vamos nos poupar de muita ansiedade. Se a gente entender que Deus prefere mais o relacionamento do que o serviço, ainda que ele não abra mão do serviço, mas é importante que a gente entenda isso, porque tem muita gente ansiosa, muito ansiosa, por fazer a obra de Deus, fazer a obra de Deus, fazer a obra de Deus, e a principal obra de Deus é crer em Jesus e estar diante dele. É a primeira obra que a gente deve fazer, né? Isso é muito importante. Porque, por exemplo, nós que estamos estudando para ministrar a palavra, nós vamos ter tempo de qualidade com o Senhor para transformar, como é o mesmo processo da vaca. A vaca come o capim verde e dá o leite branco. Nós precisamos comer a palavra e dar leite para as pessoas, dar o leite racional, não falsificado, que é a palavra de Deus. Você vê que nós vamos remoer. Você vê, a vaca, parece que ela tem 2 estômagos, né? E ela processa num, depois remoe no outro, e aí, como um verdadeiro milagre, o capim verde torna-se leite branco, né? Então, a gente precisa remoer a palavra para que a gente possa trazer alguma coisa boa para a congregação, mas a gente precisa ter esse tempo de remoer, né? Hoje eu estava ouvindo uma palavra do David Yong-Shu falando sobre isso, né? Uma coisa que chama muito a atenção da gente. A Cibele vai falar por último, nós vamos encerrar por hoje e já cumprimos o nosso tempo, tá bom, amados? E vamos só organizar toda essa pregação aí. O desafio é que quem se habilita a juntar todos esses tópicos e preparar um sermão e mandar para nós. Você vai mandar um sermão escrito, tá bom? E depois, um de vocês pode apresentar esse sermão completo aí, tá bom? Então, hoje nós encerramos esse sermão aí. Já acrescentamos várias coisas à pregação do Mário, né? Tá certo? A pregação do Mário ele fez em 20 minutos, praticamente. Agora nós temos aí palavra para mais ou menos 1 hora, que nós acrescentamos bastante coisa nesse sermão. O desafio é que alguém pegue essa palavra aí, e escreva e mande para nós, tá? E compartilhe conosco o sermão, o esqueleto toda a pregação, e depois ministre para nós numa ocasião mais para frente, que agora vamos entrar numa parte de ministrações várias sobre o panorama bíblico. Mas quem se habilita a isso aí? Antes da Cibele falar. Alguém se habilita? Você vai escrever todo o sermão e mandar para nós. Quem é que se habilita? Estou esperando aí voluntários. Deixa a Cibele falar enquanto aparece voluntário para a gente encerrar. Cibele, por favor, querida. Não, que nessa questão aí do ficar ansioso para trabalhar para Deus, eu lembrei daquilo que Mitian falou, né? Que nós não temos que trabalhar para Deus, nós temos que trabalhar com Deus. E é totalmente diferente. Amém, é verdade. Trabalhar com Deus e não para Deus, né? Não só para Deus, mas trabalhar com Deus. Certo? Faz toda a diferença mesmo. Então, tá bem. Eu estou pedindo ainda, vou deixar que vocês se manifestem no grupo, tá bom? Alguém que vai escrever todas essas mensagens aí, vai escrever todos esses tópicos. A nossa secretária, a Thaís e o Anderson, são os 2 secretários, eu não sei se ele conseguiu anotar todos os tópicos. Por favor, vocês depois ajudem o Anderson e a Thaís, mandem para mim, vocês que sugeriram, eu vou também procurar ajudar, cooperar com eles, mandem todos os tópicos, tá? Para ele, todos os subtópicos dentro desse tema, que é ansiedade, mande todos os tópicos que eu falei para vocês que ele pode encaixar. E os textos têm que ser encaixados em subtópicos, certo?
Não adianta eu pegar um texto lá, eu li um texto tal, tem 2 palavras. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer, é o remédio sobre a ansiedade, fatores de ansiedade, o que é? Eu preciso encaixar no tópico que eu abri, tá certo? O texto. Então, mandem para a Thaís, por favor, que é a nossa secretária, todos os tópicos que nós levantamos. Eu vou procurar fazer isso também, tá bom? Vocês procurem fazer isso. E, por favor, eu preciso de um de vocês que se habilite a escrever todos esses tópicos e mandar para nós, tá? Se alguém se habilitar, depois fale comigo no PV, tá bom? É isso aí, amados. Vamos orar para a gente poder encerrar, então, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu gostaria de orar, e com isso a gente encerra a nossa live aqui. Pai, eu quero te dar graças por esse tempo, pela participação de cada um dos teus filhos, e quero pedir que o Senhor nos habilite para que nós possamos manejar bem a palavra da verdade. Dar graça a cada um desses amados. Pai, cada um de nós temos funções importantes no corpo. Alguns são obreiros, outros são pastores, outros são futuros pastores. Nós temos uma grande responsabilidade de trazermos uma palavra pura, santa, e que alimente o teu povo, que alimente o teu rebanho. Por favor, nos ajude, nos habilite cada vez mais. Habilita nossas mãos, dá-nos graça e sabedoria, Senhor. Nós dependemos de Ti. Espírito Santo, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Por isso, nos ajude e nos capacite a entendermos a Tua palavra e a pregarmos com verdade, com graça e sabedoria. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que vocês precisam se inscrever para as ministrações de quarta-feira, tá bom, queridos? Por favor. Ou